Boa tarde, Gabi. Realmente, eu nem gosto de pensar muito pré-Campeonato Brasileiro. Página virou e começamos uma página em branco, mas existe realmente esse histórico para 2025. E mesmo agora, nos jogos nossos fora de casa, a gente ainda não conseguiu vencer. Como você falou, jogando bem, né? Então, a gente se aproximou bastante no jogo do Juventude. Esse jogo eu acredito que a gente, pelo aquilo que aconteceu antes do jogo, o empate lá, a gente sempre vai tentando mensurar ali o campeonato que a gente está jogando, e aí pós-jogo a gente acaba ficando mais um ponto, mas eu não gosto de passar qualquer tipo de ingratidão ou reclamação, mas como foi o jogo, a gente ficou com a sensação de que a vitória seria o resultado mais justo. Quanto o Cruzeiro, eu acredito que a gente performou bem ou muito bem após os gols do Cruzeiro. Então talvez a gente merecia um empate ali. E o jogo contra o Red Bull, não acredito que a gente merecia vencer, apesar que eu acredito que a gente não merecia perder. Então, alguma coisa de diferente, né? Então, para ter resultados diferentes, a gente precisa pensar em coisas diferentes. Então, são dois grandes adversários, times que obviamente não são equipes que fazem parte daquele campeonato dentro do campeonato em relação ao Mirassol, mas justamente por isso que a gente quer ir lá e nos testar, né? Testar algumas situações que a gente ainda pensou e não fez. Então temos 3 jogos para testar determinadas situações para buscar ainda o nosso melhor cenário para esse primeiro momento. Depois da parada a gente se planeja e se prepara para aquilo que vai ser a segunda fase do Mirassol no campeonato, mas nesse primeiro momento a gente ainda tem coisa para testar, coisa para fazer. Então eu estou nessa expectativa daquilo que é a construção dessa semana, mas convicto que algo de diferente precisa ser feito para que a gente possa tentar resultados diferentes também. Então, todas as equipes, não é só a nossa, mas o Inter e todas, têm pontos fortes e pontos a serem explorados, né? Todas as equipes têm deficiências. Se a gente for pensar nas melhores equipes do mundo, o Barcelona, que vem super bem aí, tem dificuldade para controlar a profundidade, por exemplo. Então, todas as equipes têm pontos fortes e pontos fracos. Eu dei uma estudada nos últimos anos de Campeonato Brasileiro. Pouquíssimas equipes, e eu quando falo pouquíssimas, se eu não me engano, o campeão e o vice, em algumas versões ali do Campeonato Brasileiro, algumas outras equipes conseguiram atingir uma média de menos de um gol tomado por jogo. Então isso tirou um pouco a gente tem uma média que a gente quer buscar ao longo da competição. Então eu vi evolução na equipe nesses 2 jogos, né? Tanto que o gol que a gente toma é um gol de bola parada, né? Então a equipe tem defendido melhor, né? Só que a gente joga contra equipes qualificadas. Então essas equipes elas sempre se aproximam do gol. Então o Corinthians teve o pênalti, por exemplo. E aí o Walter conseguiu fazer um gol para nós. Mas é muito difícil passar em branco no Campeonato Brasileiro. E eu fiz esse levantamento não só eu não tenho ele aqui, mas não só em partidas sem sofrer gols, mas principalmente na média de gols sofridos ao longo desses 38 jogos. Então é muito difícil, é raro equipes que conseguem ter uma média menor que um gol. Então o que eu tenho visto é a equipe, em alguns momentos ainda no primeiro tempo a gente cedeu determinados espaços, né? A gente estava andando para trás na fase defensiva, que é algo que eu abomino. Então a gente procura sempre marcar para frente, o adversário tem potencial para nos colocar para baixo, mas aquilo que cabe a nós é a gente tomar a iniciativa também na fase defensiva. No primeiro tempo a gente cedeu alguns espaços chaves ali que não poderíamos, um deles o do pênalti, e no segundo tempo não, a expectativa de gol do Corinthians no segundo tempo foi 0,16, se eu não me engano, baixíssimo. Então a equipe se defendeu muito bem no segundo tempo, mais um tempo sem tomar gol. Então a gente quer obviamente completar uma partida sem tomar gol, né? Mas a equipe tem se defendido melhor. A expectativa de gol contra é um dado importante. Então, principalmente nesse segundo tempo do Corinthians, a gente cedeu pouquíssimo. No jogo do Red Bull também, depois daquele começo, foi um jogo bem equilibrado e controlado. Então, a equipe tem se defendido melhor, mas eu não tenho
eu sei que é muito difícil a gente atingir uma média de menos de um gol por jogo tomado, apesar dessa evolução. E eu tenho esse número chave aí, que para a gente ser uma equipe de sucesso na Série A, ainda assim vai ser uma média de 1,2 gols sofridos por jogo. Então, mas dentro desses cenários que a gente tem buscado, tenho visto evolução. Então, a equipe não pode abdicar da identidade que a gente tem criado nesse período, que é uma equipe que pressiona alto, uma equipe que corre muito, uma equipe intensa. Então isso é importante para que a gente possa diminuir o número de finalização e que essas finalizações sejam finalizações com expectativa de gol mais baixo. Então tudo isso são cenários que fazem, aí eu posso te dizer que a equipe tem defendido bem com base nos números, né? Então estamos em evolução, estamos em busca também, e aí não é só a defesa, né? Goleiro, lateral, zagueiro, essa é uma responsabilidade. Nesse jogo começou com Yuri, depois de Yuri e Christian, todos têm atribuição e funções na fase defensiva para que a equipe coletivamente seja uma equipe equilibrada. Para mim é um fator motivacional sempre muito grande, né? Eu também não fiz jogo no Beira-Rio, sei que é um estádio maravilhoso, favorece demais ali a tudo que é estrutural, muito mais alto nível. Então, na verdade, eu creio, pelo menos falando por mim, cria uma motivação extra de poder jogar um jogo desse tamanho, num palco tão importante no cenário nacional e contra uma grande equipe, né, contra um grande treinador. Então tudo isso são fatores para mim motivacionais que engrandecem esse momento do Mirassol e como eu falei, nos desafia a sermos a cada dia melhores, né? Para a gente conseguir trazer a vitória que a Gabi está cobrando aí, a gente precisa fazer um grande jogo e usar todo esse contexto para que a gente possa nos superar. Sim, eu concordo. Só que não há vantagem nesse caso, justamente porque se o time grande está motivado, está super confiante. Se ele está pressionado, ele está o tempo todo espetado para dar a resposta e tem a condição de performar bem sempre, contra quem for. Então, em algum momento a chave vira. Podem ser 3 derrotas, pode ser 4, em algum momento a chave vira. Time assim, você lembra o Atlético Mineiro, 10 minutos virou o jogo contra nós. Então, são sempre muito, muito fortes, não só em aspectos técnicos, táticos, mas principalmente mentais. Então, o jogo não termina, né? Dificilmente uma equipe assim ela desanima ou desiste do jogo. A gente estava com 3-0 na frente do Grêmio, o Grêmio fez o primeiro gol, já reacendeu. Então a gente teve também o poderio ali de fazer o quarto gol e de decretar a vitória, porque senão são 5, 7 minutos, que são minutos perigosos, porque são equipes muito grandes e equipes com jogadores muito capacitados. Então, independente do resultado de hoje, independente daquilo que é o momento, em algum momento a chave vira, em equipes assim. Então a gente não... Pelo contrário, da minha parte que é em relação à preparação para a equipe, é a preparação para enfrentar aquele Inter que estava todo mundo elogiando até um mês atrás, um mês e pouco atrás. Então, grandes jogadores, Alan Patrick é um craque de bola, tem jogadores que eles tiveram muitos jogadores lesionados, alguns desses jogadores estão voltando, que eu acredito que não viajam nesse jogo, mas que devem estar disponíveis contra nós. Então, grandíssimo adversário, um postulante a estar não só em Libertadores, mas conseguindo se recuperar a tempo, ainda briga por título. Então, o que eu espero é que a gente possa fazer bem a nossa parte para que essa chave não vire contra nós, né? Para que a gente possa ir lá, ter personalidade, fazer um jogo de coragem, equilibrado, competitivo, consistente, e aí sim a gente tem chance de sair de lá com o resultado. Mas a gente sabe que é um adversário poderosíssimo e que vai exigir, todos os jogos exigem o nosso máximo, está todo mundo muito consciente disso aqui, então cada semana para nós é uma preparação máxima para que a gente possa performar ao máximo, mas vantagem a gente dificilmente vai ter contra qualquer adversário. Nós podemos sim fazer grandes jogos, que aí a gente, a partir desse nivelamento, aí a partir da eficiência que a gente pode ter, tanto com e sem a bola, aí a gente pode sim
continuar nessa tocada importante que a gente está nesse início de competição. Muito boa pergunta. Nós não podemos abdicar de nenhum momento. Então, o momento que a gente está com a bola, nós temos que tentar fazer com que essa bola, essa posse, ela seja uma posse eficiente. Né? Então, por exemplo, o jogo contra o Corinthians eu estava estudando. Né? Então, no segundo tempo, até o segundo gol nosso, tem um momento que a gente bate quase 70-30 contra o Corinthians, para nosso favor. Depois que a gente vira o jogo, aí automaticamente o estado do jogo muda. E hoje a gente não tem a condição de pegar, mesmo na frente do placar, e conseguir ter sempre muito mais posse do que o adversário. Mas o que eu tenho, como eu falei, a posse da bola é uma das métricas. Aí tem diversas outras métricas que nos ajudam a entender o jogo e a sua eficiência, seja na fase ofensiva ou na fase defensiva. Então, a equipe finalizou mais e teve uma expectativa de gol muito mais alta. Então, nós não podemos abdicar da fase ofensiva, de tentar jogar, e a partir desse tentar jogar não é só ter uma posse que dure 1 minuto e meio, mas às vezes com uma posse de 3 toques a gente consiga ser inteligente para verticalizar e finalizar uma jogada. Então a gente precisa conseguir entender diante de cada adversário qual que vai ser uma demanda maior. Então no jogo contra o Red Bull e no jogo contra o Corinthians a gente sabia que a partir de momentos de pressão a gente ia conseguir terminar as ações mais rápido, de uma forma mais rápida. E aconteceu. Então isso mexe com uma posse, porque na verdade a gente está tendo posses que chegam ao gol do adversário, parecidas, só que não são posses longas, são posses mais rápidas, mas que tem nos gerado finalização e expectativa de gol. Então, eu fico confortável com isso. Né? Eu não fico confortável com o primeiro tempo a nossa equipe, através da pressão, ceder muita posse para o adversário e a gente não conseguir ter, através das nossas posses, volume na fase ofensiva. Então, o jogo é muito complexo, depende, por isso que eu falo, não dá para abdicar de nenhuma fase. Não dá para abdicar da bola parada, não dá para abdicar de contra-atacar, das jogadas individuais, de tentar jogar, de pressionar. A gente precisa ser um time completo. A gente precisa ser extremamente competitivo. E o jogo vai pedindo determinadas facetas ali nossas. E aí cabe a mim, comissão, e ao entendimento dos jogadores dentro do campo de terem as ferramentas e conseguirem entender para executar isso bem. Então, pode pegar os jogos que a gente teve muita posse, geralmente são jogos que a gente está atrás do placar, então também não é interessante. Então, ao mesmo tempo, através das posses longas, a gente conseguiu ser eficiente. Então, podemos dizer que a nossa equipe ofensivamente é uma equipe eficiente, independente se vai ter muita posse ou se ela vai ter muitas finalizações, mas hoje a gente tem conseguido ler bem esses cenários do jogo. Quem que é esse aí? O Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. O Sérgio tirou uma carta minha da manga aí. É uma boa percepção, eu concordo, não só por causa da entrada, mas pela capacidade que ele tem. Ontem eu tive uma conversa longa com o Zé e o Zé Aldo, e para mim é um jogador extremamente... Eu acompanhei muito o Zé Aldo na categoria de base, tentei levar ele para o Operário em 2023, não lembro se foi 23 ou se foi 24. Então já é um jogador que eu acompanho bastante e que pode jogar em qualquer função do meio campo. Então, dependendo daquilo que o jogo pedir, ele consegue jogar em qualquer função. Então, quando eu falo em melhor versão da equipe, não é só uma troca de um pelo outro através das características, mas das relações que precisam ser formadas para aquilo que a gente tem como estratégia. Então, o Zé Aldo é um desses pontos, característica um pouco diferente do Neto, por exemplo, quando ele joga de volante. Então, o Neto, para mim, é um excelente construtor ali em primeira fase, principalmente. Aí uma característica diferente do Rony, característica diferente do Bianchi, do Daniel. Só que esses meio-campistas nossos, eles acabam trazendo muita versatilidade para o time. A gente começou falando do Aldo e eu peguei esse apanhado para, na verdade, a gente falar dos meio-campistas nossos, que hoje é um setor ali que a gente tem bastante gente, só que cada um com a tua característica e com os teus pontos fortes e os teus pontos mais fracos. E aí a gente vai procurando complementá-los, né? Contribuir para complementá-los. Ainda é começo, tem muita coisa para a gente conseguir explorar em relação a isso, mas não só em relação ao Zé Aldo, mas em relação a esses meio-campistas do Mirassol, Gabriel, Fabrício, Iago. Iago, para mim, tem sido um cara muito importante para o contexto também, quando iniciou, quando entrou.
cara desse cenário de Série A, extremamente experiente para isso. Então, estou muito feliz com os meio-campistas nossos, né? Acredito com características diferentes, mas eles têm sido muito produtivos para a equipe, para gerar esse equilíbrio tanto na fase ofensiva quanto defensiva também.